o conceito de educação nos clássicos da sociologia. A sociologia clássica tem como principais representantes Durkheim, Marx e Weber. Cada um desses autores elaboraram teorias sobre a sociedade, a política, a economia, o poder, entre outros. Iremos abordar o conceito de educação nas visões de Durkheim, Marx e Weber. Primeiramente, falaremos sobre o conceito de educação em Émile Durkheim. Durkheim sempre esteve preocupado com a criação de uma ciência da sociedade que fosse autônoma, ou seja, que tivesse um caráter, postulados próprios e que fosse independente da filosofia e da psicologia. O objeto de estudo de Durkheim se baseia nos fatos sociais. Então, para Durkheim, os fatos sociais eles moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles exercem sobre elas. Os fatos sociais são um conjunto de hábitos praticados pelas pessoas por meio de suas ações que permitem a identificação de uma consciência coletiva, a qual age por trás dos indivíduos, influenciando as suas ações de alguma maneira. Eles são dotados de 3 características essenciais: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Durkheim tinha ainda o cuidado de estar sempre assumindo uma posição de neutralidade diante do fenômeno estudado. Para Durkheim, a educação tem como principal função a formação do ser social, que é um ser capaz de participar do processo de socialização. E a partir daí nós temos 2 formas de educação: a homogeneizadora, que define por focar na formação do cidadão do ser social em geral, e temos a diferenciadora, que volta mais no sentido de ensinar o seu papel social enquanto membro de uma determinada classe ou grupo. Assim, Durkheim foca em ensinar o seu trabalho, a sua função e o seu lugar enquanto membro de uma coletividade, para que ele possa ajudar a manter a ordem e o funcionamento correto da sociedade, evitando com que ela entre em estado de anomia. O conceito de educação em Karl Marx. Karl Marx tinha uma abordagem crítica contra o duro modo de produção capitalista e todas as outras instituições e relações sociais. Sendo assim, ele foi o criador do materialismo histórico dialético, que é uma teoria onde afirma que não são as ideias e a consciência que controlam o homem, mas é o homem que determina e constrói suas ideias e a sua consciência na produção da sua existência. Marx não tinha nenhuma definição para educação, porém é possível ver presente na teoria marxiana o conceito dela, que está tipicamente interligado à questão da divisão social do trabalho. O trabalho, para Marx, deve ser compreendido como uma relação consciente entre o homem e a natureza, na qual ele emprega a sua força para produzir meios para o seu sustento. Então, a partir do materialismo dialético, Marx percebe que o modo de produção capitalista adjunto com a divisão social do trabalho são penetradas pela contradição e pela luta de classes. Para Marx, quanto mais riqueza o trabalhador produz, mais pobre ele fica. Em uma sociedade capitalista, o trabalhador se torna uma mercadoria barata que vende a sua força de trabalho apenas para sua subsistência. Para Marx, o trabalho na sociedade capitalista é sinônimo de poder e dominação, pois o trabalhador se torna cada vez mais pobre enquanto produz muitas riquezas que ficam nas mãos da classe dominante. A educação em Marx pode ser compreendida como um processo que treina e capacita os trabalhadores para vender a sua força de trabalho para a burguesia e consequentemente, reproduzir as relações sociais capitalistas. As concepções de educação, tanto para Marx quanto para Durkheim, são vastas, mas contêm algumas diferenças. Na visão de Durkheim, a educação assume um papel positivo em repassar conhecimentos aos indivíduos, a sua posição
funcionalidade e colaborando dentro da sociedade que participa. Já para Marx, o processo de educação associa-se à divisão do trabalho e que a educação no modo de produção capitalista deve ser compreendida como uma educação alienada e ideológica. O conceito de educação em Max Weber. Para o Weber, a sociologia deve ser compreendida como aquela ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da ação social, de maneira a obter uma explicação das suas causas, de seu curso e dos seus efeitos. Assim, compreendemos a sociologia como aquela ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da ação social, de maneira a obter uma explicação de suas causas. Weber, então, vai estudar o modo de agir e o comportamento do ser humano em busca de compreensão de ação social. Então, a partir dos resultados, compreender o seu comportamento na sociedade. Existem 4 tipos de ações sociais. A ação social racional com relações a fins, a ação social racional com relações a valores, a ação social afetiva, a ação social tradicional. A ação social para Weber é aquela que é orientada ao outro. No entanto, há algumas atitudes coletivas que não podem ser consideradas sociais. Não há, como queria Durkheim, uma completa objetividade. O juízo de valor aparece no momento da definição do tema de estudo. Para Weber, a educação ela está associada ao processo de racionalização e de desencantamento do mundo, ou seja, ela está ligada a um processo de desenvolvimento do capitalismo. Sendo assim, para o Weber, a educação ela tem um papel de criar um corpo burocrático especializado e treinado para gerir os interesses e os negócios da máquina estatal e a partir de uma lógica pautada na dominação tradicional e legal burocrática.